Bom, nessa aula nós vamos introduzir os conceitos de estacionalidade e não estacionalidade nos fenômenos estatísticos. Então, nós vimos que se a gente tem um fenômeno que é, por natureza, aleatório e a gente vai gravar um sinal que é derivado desse fenômeno, cada vez que a gente realiza a gravação, nós vamos ter um sinal diferente, naturalmente, né? E a esse conjunto de gravações a gente chamou de ensemble. Quanto maior é o nosso ensemble, melhor vai ser a nossa estimativa estatística, como a gente viu na aula passada com o bias e a variância do nosso estimador. E também, quanto mais tempo a gente grava, melhor vai ser a nossa coleta de dados a respeito desse nosso fenômeno estatístico. O problema com a primeira estratégia, né, de gravar fazer diversas gravações ou fazer muitas gravações, é que a gente tem que gravar muitas vezes, e muitas vezes a gente não dispõe de tempo ou recursos para isso. Então, idealmente, a gente quer gravar apenas uma vez, né, o nosso sinal, e não várias vezes. E a gente quer que essa gravação que a gente escolheu, que a gente tomou, por exemplo, nessa nossa primeira gravação que a gente tomou, e a única, ela representa bem o nosso fenômeno aleatório, tá, em termos dos seus momentos, das suas estimativas de média, variância, espectro, etc. Então a gente quer que essa gravação que a gente tomou represente bem o fenômeno físico que está gerando aquele sinal, certo? E aí a gente consegue inferir coisas a respeito daquele fenômeno. Então, imagina que você vai medir a vibração aleatória de uma máquina complicada. A gente sabe que para cada instante de tempo t, o nosso fenômeno x de t vai ser uma variável aleatória dentro de um universo amostral. E o x de t, o sinal que a gente grava, né, ele é um valor particular dessa variável aleatória. A gente tem as distribuições cumulativa e a distribuição de densidade de probabilidade. E agora a gente pode introduzir o conceito de que a distribuição de probabilidade ela pode variar com o tempo. Então a gente pode ter uma distribuição normal, cuja média e variância, por exemplo, variam com o tempo. E a gente vai ver alguns exemplos disso nos slides dessa aula. Bom, então, a rigor, a gente não pode assumir a priori que a densidade de probabilidade ela é constante com o tempo. Tá? Ela pode variar com o tempo. E no caso abaixo, a gente tem um fenômeno aleatório gerado a partir de uma distribuição normal, mas eu impus a esse fenômeno aleatório uma variação da média e da variância com o tempo. Então, o que vocês observam aqui, né, nesse sinal em azul? Vocês observam que tanto a amplitude do sinal aumenta e diminui com o tempo, e isso acontece, por exemplo, em sinais musicais. A dinâmica da música, né, varia com o tempo. E aqui, no caso, o valor médio também varia com o tempo. Então a gente tem aqui, perto de zero, a gente tem um valor médio pequeno, aí esse valor médio aumenta, depois ele diminui, depois ele fica negativo. E a variância é a mesma coisa, está meio que acompanhando a média ali, né? Então a variância começa pequena, depois ela aumenta, depois ela diminui, depois ela aumenta de novo. Então o que vocês estão vendo nesse gráfico está representado pela variação da densidade de probabilidade escolhida aqui para 3 instantes de tempo, né? Só para ser ilustrativa da variação temporal da densidade de probabilidade. Então vocês observam que nesse instante a gente tem um valor médio aqui bem perto de zero e uma variância considerável. Nesse instante aqui a gente tem uma variância um pouco menor, então a densidade de probabilidade fica mais fechada e o valor médio está um pouquinho, também perto de zero. E aqui em verde a variância já ficou um pouco maior e o valor médio ficou negativo. Então vocês estão enxergando aqui a densidade de probabilidade na horizontal, né, de um jeito um pouco diferente do que eu apresentei nas aulas anteriores. Mas isso implica que ao longo do tempo, né, ao longo do eixo X aqui no tempo, a minha densidade de probabilidade está mudando por causa da mudança da média e da variância. Nós temos duas alternativas. Descrever como o processo muda à medida que o tempo evolui, e a outra, tentar descrever como o processo relaciona-se consigo mesmo em diferentes instantes de tempo.
Essa segunda alternativa a gente vai começar a ver na aula que vem, quando a gente falar de autocorrelação ou de correlação cruzada. Processos que têm esse tipo de variação aleatória a gente chama de processos estocásticos. Esse é um nome que aparece bastante na literatura, embora a gente não vá usá-los com muita frequência aqui. Talvez, né, o teu fenômeno ele tenha média constante, mas seja variável com respeito à variância. Então a variância muda com o tempo, mas a média não. Nesse caso, a gente diz que o fenômeno é estacionário com respeito à média. Então, esse sinal em azul aqui, a média é constante em zero, certo? Vocês podem observar que o valor médio está sempre ali em torno de zero, então as minhas densidades de probabilidade sempre têm tendência central aqui em zero, mas a variância, a amplitude do meu sinal, ela começa pequena, aumenta, diminui e aumenta de novo, e diminui de novo. Então a gente tem nesses instantes de tempo aqui uma grande variância, nesse instante aqui uma variância menor e nesse instante aqui uma variância um pouquinho maior. Então a variância está mudando com o tempo, mas a média é estacionária com o tempo. Uma outra alternativa é ter um sinal cuja variância é constante com o tempo, mas a média muda com o tempo. Então esse sinal aqui ele é dito estacionário com respeito à variância. Note que a faixa de variação do meu sinal é mais ou menos constante com o tempo, embora o valor médio mude aqui com o tempo, né? Ele vá para um valor mais positivo, depois ele vai para um valor um pouco negativo. Isso é expresso aqui na densidade de probabilidade, que começa ali perto de zero, fica um pouco mais positivo e depois fica negativo. E por fim, nós podemos ter fenômenos que são estacionários tanto com respeito à média quanto com respeito à variância. E este é a maioria dos exemplos que eu dei até agora, né, nas últimas aulas. Então aqui nós temos um ruído branco, gerado a partir de uma distribuição normal, que tem média constante e variância constante ao longo do tempo. Tá? Então vocês vão perceber que a distribuição de probabilidade com o tempo é sempre a mesma, mas o fenômeno é aleatório. Né? Então as amostras mudam, porque é um sorteio de uma distribuição normal. No entanto, média e variância são constantes ao longo do tempo. Então esse sinal aqui é dito estacionário com respeito à média e à variância. Então, quando a gente tem os média e variância não variando com o tempo, a gente pode calcular de duas maneiras. De fato, a gente pode calcular de duas maneiras esses estimadores para esses sinais. Né? Então a gente tem o estimador do conjunto, né, que escolhe instantes de tempo e toma média e variância. Né? Então fazendo a média ou variância em um dado instante de tempo para um conjunto de gravações, ou fazendo a média temporal a partir de apenas uma gravação. Particularmente, né, esse estimador aqui funciona muito bem se média e variância for estacionária com o tempo. Tá? Então, a gente só consegue usar o segundo estimador bem se média e variância for constante com o tempo. Isso garante que o valor médio dessa gravação vai ser muito perto do valor médio dessa gravação, que vai ser muito perto do valor médio dessa gravação, e assim por diante. Então, se a gente tem estacionalidade com respeito à média e à variância, a gente pode tomar apenas uma gravação para fazer os estimadores do meu sinal. E aí tomar valor médio com respeito ao tempo e variância com respeito ao tempo. Certo? Lembrando ainda, se o valor médio for nulo, a variância ao quadrado, a variância ou o desvio padrão ao quadrado vai ser igual ao valor RMS ao quadrado. E a gente viu na aula passada, né, que a gente pode ter um bias e uma variância associado ao nosso estimador. Tá? Então isso aqui é só uma revisão daquele conceito. Para mais detalhes vocês podem olhar o vídeo anterior, onde a gente faz uma análise mais detalhada desses casos. Tá bem? Então eu vou deixar por aqui. A partir daqui nós vamos assumir que a maior parte dos fenômenos aleatórios que a gente vai lidar são estacionários com respeito à média e à variância, o que nos permite uma série de simplificações na análise de sinais estatísticos.
Há sinais muito interessantes que têm média ou variância variando ao longo do tempo. Os sinais musicais são uma classe desse tipo, né, que não são estacionários com respeito à variância, por exemplo, porque eles vão ter uma dinâmica, né, e aí a gente precisa avaliá-los de outra forma, usar espectrogramas, usar mel-espectrogramas e outras coisas. No restante desse capítulo, a gente vai assumir então que os fenômenos aleatórios que a gente lida, como o ruído branco ou a vibração de uma máquina, ela tem a média e variância não variantes com o tempo, ou invariantes com o tempo, e aí a gente tem um sinal que é estacionário relativo à média e à variância, e aí a gente pode assumir que tomando uma gravação daquele fenômeno aleatório por um tempo suficiente, a gente vai ter uma boa representatividade estatística ali no domínio do tempo, com respeito aos estimadores estatísticos, média e variância, e com respeito daí ao espectro médio que a gente vai aprender a calcular nas aulas que vêm. Tá bem? Até mais.